A atividade proposta para a semana de geometria está na página 218, cujo tema é ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, a gente vai ver aqui esse esquema que eu fiz simplificado e fácil de entender, para que a gente possa primeiro compreender o que são retas paralelas e o que são retas concorrentes. Então, vamos lá. Duas retas de um mesmo plano podem ser paralelas se não se interceptam em nenhum ponto, se elas não se cruzam em nenhum ponto, mesmo que se prolongue essas retas. Então, aqui eu tenho duas retas paralelas horizontais, duas retas paralelas inclinadas. Aqui é o símbolo do paralelismo. Então, a gente lê R paralelo a S. Aqui a gente lê T paralela a U. Reta T paralela a reta U. Então, aqui são exemplos de retas paralelas. Retas concorrentes. Retas concorrentes são retas que se cruzam em algum ponto. Elas têm um ponto em comum. E essas retas concorrentes, elas podem ser de dois tipos. Podem ser oblíquas ou podem ser perpendiculares. As oblíquas, elas não têm uma medida de ângulo específica, elas simplesmente se cortam. E tem as perpendiculares, que a particularidade dela é que ela é perpendicular e forma ângulo de 90 graus aqui no encontro de todos das duas retas formando um eixo. Então, outra coisa que nós vamos ver são os ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. E a gente vai ver que quando duas retas se cruzam dessa forma, a gente forma ângulos que são correspondentes. O que são ângulos correspondentes? Ângulos que possuem a mesma medida. Então, vamos começar pelo ângulo A. Eu marquei aqui com roxinho, ângulo A é correspondente ao ângulo E. Então, esse ângulo aqui tem a mesma medida desse aqui. Fica um dentro e outro fora, do mesmo lado da reta. Outro ângulo que é correspondente, B, fora, e F, dentro. Um dentro, outro fora. Outro ângulo correspondente, o ângulo C, que está dentro, com o ângulo G, que está fora. Ângulo C, mesma medida do ângulo G. E o último, de azul, ângulo D, essa medida corresponde a essa medida aqui, H. D corresponde à medida do H. Então, revisando, são ângulos de mesma medida, A e E, B e F, D e H, C e G. Então, esses são pares de ângulos correspondentes. A gente vai para a página da atividade, que vocês vão fazer apenas a questão número 1 e a questão número 2. A questão número 1 diz, observe os ângulos formados quando uma reta intercepta duas retas paralelas, aqui está a medida dos ângulos, e o trabalho de vocês é descobrir essas medidas, tá? À medida que esses ângulos são formados. Como vocês vão descobrir isso? Usando um transferidor. Então, vocês vão pegar o transferidor e vão medir cada uma dessas aberturas para ver os ângulos de mesma medida. Outra, vocês vão, na número 2, vão traçar, da maneira que preferir, duas retas paralelas como essa, cortar por uma reta transversal e depois vocês, usando o transferidor, vão medir esses ângulos aqui, ó, os ângulos que são correspondentes para ver a medida de cada um. Depois, vocês vão pintar os ângulos como eu fiz aqui, ó. Os ângulos correspondentes, vocês vão usar a mesma cor para pintar, tá bom? Então, a atividade proposta é apenas questão 1 e 2 da página 219, tá certo? Então, essa atividade de geometria é uma atividade simples, mas requer atenção, principalmente no uso do transferidor, tá? Nós fizemos alguma atividade com o uso do transferidor no início do trabalho de ângulos. Todos vocês tinham o transferidor, então a hora de usar vai ser agora, na atividade. Então, espero que todos compreendam essa atividade e bons estudos para vocês.